Se você vai fazer o segundo dia da prova do Enem e quer arrasar em matemática, esse vídeo é para você. Nele eu vou mostrar 5 modelos de questão que caem quase todos os anos e tem uma chance altíssima de cair na prova desse ano. Se você não me conhece, eu sou o Flávio, eu acertei 168 questões do Enem e fui aprovado no ano passado em uma faculdade federal de medicina. E agora ajudo você a conseguir realizar o seu sonho também de ser aprovado. Então, em primeiro lugar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações que eu estou postando muito conteúdo bacana de Enem agora na reta final. E sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Galera, vamos então aos 5 tipos de questão. A ideia aqui não é eu resolver da forma tradicional, isso vocês vão encontrar na internet vários exemplos. Aqui é muito mais eu trazer a cabeça de cortar o máximo de caminho possível e conseguir resolver a questão da forma mais rápida possível com o mínimo de conta. Porque mostrar como resolver da forma tradicional, eu acho que isso não tem grande validade aqui. A ideia aqui é realmente trazer macetes para cada uma das 5 questões que eu vou trazer e trazer algumas dicas gerais sobre esse tema. Então vamos lá, que nesse vídeo aqui tem pelo menos de 5 a 10 questões para o Enem de domingo. Vamos olhar aqui então como que é essa questão aqui. Ela é curtinha, então eu nem vou ler pelo comando, já vou ler desde o começo para a gente poder resolver. Um torrefador comprou uma saca de 60 quilos. Então vamos lá. Vou pegar a canetinha aqui, 60 quilos. Especial cru antes de torrar por R$400. Beleza. Devido à perda da umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 quilos de café por saca. Então 60 menos 10 já marca que são, na verdade, 50 quilos por saca. O torrefador irá vender o café torrado em embalagem de 1 kg e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago por unidade vendida. Que preço de venda por unidade esse torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo? Qual que seria o jeito tradicional? Isso aqui é uma questão de aritmética. Questões que caem no Enem todos os anos, 5, 6, 7, 10 questões em alguns casos, questões de aritmética, questões de porcentagem, questões de regra de 3, são muito nesse modelo. São probleminhas que você vai ter que resolver. Só que sempre tenta pensar com uma cabeça de, cara, como que eu consigo otimizar e resolver essa questão da melhor forma possível? O que eu já pensei aqui? Ele pede para você dividir por embalagens de 1 kg, mas isso eu percebi que é totalmente inútil, porque para pensar, eu tenho uma saca que tem 50 kg. Nessa saca, quanto que eu gastei realmente, efetivamente, para conseguir comprar essa saca? R$400. Só que ele está me dizendo que ele quer 200% de lucro. Se ele quer 200% de lucro por unidade, eu posso pensar no lucro geral, né? Eu posso fazer uma regra de 3 com o lucro geral. Porque pensa, se eu usei R$400 e quero ter 200% de lucro, quanto que eu tenho que transformar esses 400? Lembrando, esse é um conceito muito importante. Se eu quero ter 200% de lucro, isso quer dizer que eu tenho que adicionar 200%. Não é que eu tenho que multiplicar por 2. Isso é uma confusão muito grande. Se eu quero ter um lucro de 100%, eu tenho que aumentar mais 400 nesse caso, vamos supor. Porque se eu quero vender tudo e ter um lucro de 100%, eu precisaria ganhar 800 no total, tiraria 400 do meu custo, ficaria com 400 de lucro. Se eu quero ter 200% de lucro, concorda que eu tenho que ficar com 1.200? Porque tirando os 400, eu vou ficar com 800, e 800 sobre 400 vai dar 2, que é 200%. Então tá certinho. Então pensa, se eu tenho que partir de 400 para 1.200 nesses 50 quilos, qual que é o valor que eu tenho que cobrar por embalagem por quilo? É só dividir esses dois valores. Então se eu fizer 1.200 dividido por 50, né, perdão, vai dar R$24. E esse é o valor que eu tenho que cobrar por unidade. Se eu cobrar esse valor por unidade, no fim das contas eu vou ter o lucro desejado. Então, alternativa B, questão bastante simples, questão que cai bastante. Então sempre pense, qual é o raciocínio mais rápido para você resolver a questão? É o que você faz menos contas. Então nesse caso eu achei que a melhor forma foi essa. Eu não precisei fazer nenhuma conta até no momento de achar realmente o valor da embalagem. Daria para fazer de outras formas? Daria. Aqui eu atento vocês a 2 pegadinhas comuns. A primeira é esquecer de subtrair os 10 quilos. Então vai ter uma alternativa que vai dar o valor certo, provavelmente a alternativa A. E também tem a segunda pegadinha, que é o 200%, você trocar 400 e de 1.200 e ir para 800. Você pensar 200% é multiplicar por 2. Não. Pensa sempre no lucro. Se eu colocar o valor de 800, eu tenho um lucro de 200%? Não tem, porque você tem que tirar os custos, né? Você vai ter um lucro de 100%. Então lembra sempre disso. Esse é uma questão modelinho, questão do tipo aritmética. Vou até anotar aqui. Questão aritmética. Maravilha. Vamos agora para o tipo número 2 de questão modelo, que sempre cai, que é a questão de geometria plana. Essa é a questão clássica, cai muito usando o contexto de terreno.
Então ele quer que você calcule a área de um terreno, ele vai te dar as medidas, vai te dar as áreas parciais, vai te dar algum tipo de informação que te ajude a calcular a área do terreno. Aqui você tem que saber as fórmulas de cálculo de área de figuras normais. Quais são as figuras mais normais que a gente encontra? Triângulo, base vezes altura sobre 2, o quadrado, que é lado ao quadrado, o retângulo, que é base vezes altura, e nesse caso, o trapézio, que é, aqui é um pouquinho mais complicado, né? Tem lado 1, lado 2, e aqui a altura. Não é mais complicado, na verdade, é lado 1 mais lado 2, dividido por 2 vezes a altura. Esses são os mais comuns, e às vezes parece o círculo também, circunferência, que é πr ao quadrado. Então, essas são as figuras mais comuns que vão aparecer que você precisa saber a área. Então aqui ele vai pedir nada mais do que, vai te dar todos os lados aqui, ó, na questão. Então o lado AD mede 50, lado BC mede 29, essa altura aqui vale 8, essa altura aqui ele está falando que vale 20, eu acho que são essas todas as medidas. E pede a área. Você percebe que tem um triângulo aqui embaixo e um trapézio aqui em cima? É só você fazer a área dos dois e somar. É uma questão bastante fácil. Questão modelo do Enem. Todo ano caiu uma ou duas questões dessa exatamente assim. Então você vai fazer 20 vezes 50 dividido por 2, mais, aqui vai ser aquela continha, 29 mais 50 vezes 8 dividido por 2. Sempre que você puder evitar fazer conta, evite. Então corta o 2 com 2, aqui vai ficar 10 vezes 50, que é 500, mais, aqui é a mesma coisa, corta e coloca o 4. E aqui, em vez de eu somar e multiplicar, eu acho mais fácil multiplicar primeiro, porque eu acho que somar 29 com 50 e multiplicar por 4 vai ficar uma multiplicação mais difícil. 50 vezes 4 é 200, e 29 vezes 4 é uma continha um pouquinho mais difícil, mas você pode pensar, o que eu gosto, assim, até dando um macete para vocês. Pensa que 29 vezes 4 não é tão fácil de fazer, mas pensa que isso é 30 menos 1 vezes 4. Aí a conta vem instantânea, porque 30 vezes 4 é 120, menos 4, 116. Então a conta vem muito mais fácil quando você está fazendo dessa forma. Então eu uso esses macetes o tempo todo fazendo conta. Então quais são alguns princípios dessas contas que eu acho que ajuda bastante? Sempre que você puder cortar, corte. Sempre que você puder separar as contas em somas em vez de multiplicações muito grandes, separe. E sempre que você puder somar e multiplicar depois, multiplica primeiro. Porque é mais fácil você multiplicar números e depois somar do que multiplicar um número muito grande. Porque 29 mais 50 ia ficar 79 vezes 4. Já não é um número tão fácil de calcular de cabeça. Então eu acho que não tem motivo de você fazer isso, a conta sai muito mais fácil fazendo por soma. Somando aqui vai dar 500 mais 200, 700. 700 mais 116, 816. Alternativa C é a alternativa correta. Questão modelo, questão geometria plana. Cai muito no contexto de terrenos. Questão número 3, questão modelinho também. É uma questão, vamos ler aqui. Vamos ler na ordem mesmo, sem ler o comando, para ficar mais fácil aqui. Um comerciante abrirá um supermercado no mês de outubro e precisa distribuir 5 produtos de limpeza em uma gôndola de 5 prateleiras que estão dispostas uma acima da outra. Ele sabe que a terceira prateleira oferece uma melhor visibilidade dos produtos. Isso é meio inútil, né? Na verdade, não é um texto tão útil. Eu até ignoraria por enquanto. Ele fez uma pesquisa sobre o número de vendas desses produtos nos meses de agosto e setembro em uma loja da concorrência e pretende incrementar suas vendas em relação a seu concorrente, colocando na terceira prateleira de seu supermercado o produto que teve o maior índice de aumento nas vendas no mês de setembro em relação ao mês de agosto, na loja concorrente. Então é uma questão de aumento, uma questão de porcentagem. Você vê, aquilo que eu falei de aritmética cai muito e cai muito em vários contextos. Esse é um outro contexto, é um contexto de aumento e diminuição. Isso cai sempre e confunde muito. Muitas pessoas têm dúvida de como que funciona isso. Qual que é o maior aumento? Como que você pensa? Você tem aqui as unidades de setembro e aqui as unidades de agosto. Essa questão dá para fazer de cabeça. Por quê? Porque dá para você usar uma pequena parte do método comparativo. Você não precisa saber valores absolutos. Você percebe? Você não precisa saber qual foi o aumento de 400 para 450. Você sabe que... Vamos fazer uma coisa bem aproximada para cada uma das alternativas. O aumento de 400 para 450, ele é maior que 10%. Porque se fosse 440, 40 seria exatamente 10%. Mas você percebe que ele é menor, por exemplo, do que 15%, ou menor do que 20%. Então é alguma coisa entre 10 e 20. Vamos deixar a faixa bem ampla. 20 seria 480. Então é entre 10 e 20. De 210 para 295, vamos pensar que se aumentasse 20 aproximadamente, seria mais ou menos 10, foi mais.
Se aumentasse 40, aproximadamente, seria 20%. Foi mais. Percebe que a 1 já não pode ser? Porque essa daqui já está acima de 20. 210, se fosse mais 60, seria 270 e pouco, ainda não chegaria. Então está acima de 30. E acho que 40, se eu somasse 80, daria 290, seria até um pouquinho mais, então tá alguma coisa entre 30 e 50, vamos colocar aqui. É uma faixa bem grande mesmo. Mas você percebe que isso já é maior do que 1? Então eu já elimino. Porque eu quero saber o maior. Se tem um que é menor do que o outro, com certeza ele não é o maior. Aqui é a mesma lógica, de 200 para 220 é menor, porque aqui vai ser exatamente 10% de aumento. De 300 para 390 é cravado em 30. Você percebe que aqui está entre 30 e 50, mas não é 30. A gente viu que 30 ainda está menor. Então não é a alternativa 4 também. E de 180 para 240, esse talvez deixe um pouco de dúvida. Você vai pensar, ó, de 180 para chegar em 240, eu tenho 60. 60 vai ser maior que 30%, porque, pensa, 180 para chegar em 240, eu preciso de 60. O quanto que 60 representa de 180? É mais do que 30. Só que aqui você lembra que foi mais do que 40, né? A gente chegou até mais ou menos 40 como uma faixa mais justa. Então esse é menor também. Por contas bem aproximadas. Você pode falar assim, olha, mas eu quero ter certeza. O que você pode fazer nesse tipo de questão para ter certeza? Você faz essas contas de cabeça bem rápido. Eu mesmo faria isso daqui em tipo 20 segundos, 30 segundos. Não é para você demorar mais do que isso. E se você ficar em dúvida, por exemplo, entre a 2 e a 5, que são as que dão mais dúvida, faz a conta dos dois. Aí sim, você só faz duas contas em vez de fazer 5. Mas nesse caso, por ter feito a conta de cabeça, eu já sei que esse daqui é maior. Eu já sei que aqui dava mais do que... Porque aqui eu sei de cabeça que deu 33% de aumento. Aqui eu sei que deu mais de 33%. Então já viria essa alternativa pronta. Se eu não me engano, aqui vai dar exatamente 40% de aumento, que é a alternativa certa. Então, essas questões do método comparativo são muito boas. Você não precisa calcular cada número, você calcula os números em relação ao outro. Então, calculo 1. Assim, calculo uma faixa do 1. Comparo 1 com o 2, não está dentro da mesma faixa, corta o que for menor. Faz a mesma coisa até você ter o último, que vai ser o maior. E aí você vai ter a sua resposta. Esse método é muito legal, gosto bastante. Se você quiser ver um pouco mais do método, vou deixar no card aqui outro vídeo sobre o método comparativo. Questão número 4, questão modelo, que é a questão de projeção. Todo ano cai uma questão de projeção, pelo menos, às vezes caem duas. E as questões de projeção elas não são difíceis. Você só tem que pensar um pouco ali fora da caixa, vamos dizer assim. Nesse caso, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a figura que, se eu rotacionar em torno desse eixo aqui, forma essa figura que está em preto, não a figura de dentro, a figura de fora, que é uma anticlepsidra. Isso daqui, ó, é uma clepsidra, que é meio que o formato da ampulheta, né? Se eu desenhasse em terceira dimensão, né, seria alguma coisa assim. Tá bem tosco o desenho, mas seria alguma coisa assim. Beleza. Ele quer o contrário dessa clepsidra. Ele quer a parte em volta. Então, a parte da ampulheta ficaria vazia e a parte em volta ficaria preenchida. Você percebe que isso é exatamente esse triângulo aqui? E se eu rotacionar esse triângulo, eu vou conseguir exatamente a anticlepsidra? Então fica bem fácil com a alternativa B, né? Você consegue ver, ó. E se você olhar bem de detalhe, essa daqui você vai conseguir a clepsidra em si, porque aqui tá vazio e aqui na parte da clepsidra, né, na parte da ampulheta, vai ficar cheio. Então isso aqui vai formar um círculo. Porque pensa, quando eu rotaciono, eu tenho um negócio assim, ó. Pensa que eu tô olhando de cima. Pensa que eu tô olhando a visão de cima. Se eu rotacionar isso daqui, percebe que eu vou criar um círculo? Então é exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Essa parte aqui vai criar um círculo embaixo e esse círculo vai diminuindo, né? À medida que eu vou subindo. Então quando eu vou subindo, ó, o círculo vai sendo cada vez menor. Então eu vou gerando círculos aqui, ó. Que vai ser a própria clepsidra. Nesse caso eu vou gerar a anticlepsidra, né? Então o maior círculo vai estar no meio e daí no resto eu vou diminuindo até não ter nada, que é exatamente o desenho da anticlepsidra. Beleza? Então essas figuras você tem que sair um pouco da caixa, assim, não tem muito conteúdo, você tem que pegar e visualizar. Às vezes ele vai pedir uma cadeira numa outra dimensão, ele vai pedir... Ano passado, por exemplo, 2021, foi uma questão muito difícil de progressão, então foi uma questão que a TR quase nem considerou, mas essa era uma questão bem tradicional, bem tranquila, do Enem PPL 2018. Uma questão que eu não vi grande problema, questão modelo, questão de projeção. E por último, questão foque no gráfico, ainda com um plus aí de colocar mediana nele. Achei essa questão bastante legal, bastante interessante, e não é uma questão difícil, esse que é o mais legal. Muita gente vai fazer essa questão do jeito mais difícil e vai acabar perdendo muito tempo. Então aqui eu quero mostrar como fazer essa questão do jeito fácil, do jeito rápido. Vamos lá. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal, então esse daqui é um gráfico
de variação mensal do MC, e ele quer a mediana do gráfico dessa pessoa é igual a. Então ele vai dizer basicamente aqui que cada um dos meses tem um valor de variação mensal do MC, e aí eu preciso ver qual que é o valor da mediana. Vamos pegar o seguinte, então, em primeiro lugar, a gente precisa saber quais são os valores, né? Então tem o valor 1 aqui, valor 2, valor 3. Só vou aqui para ajudar a enxergar, né? Vou colocar pontinhos para ajudar a enxergar. Vão ser 12 pontos, que são os 12 meses do ano. Percebe que para eu encontrar a mediana, o que eu vou precisar fazer no fim das contas? Para pensar. Eu vou. Como que é o conceito de mediana? Vamos pensar que eu tenho uma reta aqui e eu tenho vários pontos. Pensar que é uma reta crescente, né? Eu tenho vários pontos aqui, 5 pontos. Qual que é o ponto de mediana? A mediana é quando eu ordeno todos os números, eu pego o número do meio, certo? Então percebe que uma técnica para você encontrar a mediana que é muito inteligente é você vai cortando todas as pontas. Corta uma ponta, corta a outra. Então eu pego o maior número, elimino ele. Pego o menor número, elimino ele. Pego o segundo maior número, elimino ele. Pego o segundo menor número, elimino ele. Até que no fim vai sobrar exatamente o número do meio. Se eu fizer isso aqui, a questão sai muito rápido. Porque olha, eu elimino esse, eliminei o maior, eliminei o menor. Agora eu elimino o segundo maior, segundo menor. Terceiro maior, terceiro menor. Quarto maior, quarto menor, quinto menor, e agora só vão sobrar as do meio, né? Então a mediana vai ser a média, né, desses dois pontos, ou desses dois aqui, porque eu eliminei, são exatamente iguais, que é o próprio 27,4. Olha que interessante. Cara, a questão saiu instantânea, saiu em tipo 10 segundos. Então, no fim, a alternativa é 27,4. Qual que seria uma outra forma de você fazer que seria muito mais difícil? Você pegaria cada número, colocaria aqui numa lista, no 29,5, 27,7. Depois você ordenaria esses números e aí encontraria. Não precisa. Por esse princípio que eu trouxe aqui do maior e do menor, você faz essa questão instantaneamente. Mas você precisa de duas habilidades para isso. Primeiro, saber que a mediana pode ser calculada dessa forma. E segundo lugar, você precisa saber interpretar gráfico. Você precisa saber o que o gráfico está dizendo. Então aqui a questão ficaria muito mais facilmente resolvível com esse macete. Beleza? Bem, pessoal, então foram 5 questões modelo que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam esses macetes. E depois, quando acontecer a prova, eu quero que vocês voltem aqui e falem para mim se caiu ou não essas questões modelo, porque eu tenho certeza que dessas 5 questões aqui já vai garantir pelo menos aí mais 7, 8, até 10 acertos na sua prova do Enem. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Um abraço.